E aí, tudo belezinha? Seja bem-vindo, seja bem-vinda às nossas aulas de geografia. Eu só quero fazer um apontamento aqui antes das nossas conversas. Sou contrário a esse modelo de EAD. Não gosto, não concordo, porque nós perdemos aquela interação, aquela discussão que acontece em sala de aula. Mas eu entendo que nós estamos no momento ímpar, é um sistema de quarentena. Diante disso, o Estado, para não deixá-los à mercê em casa sem esse acompanhamento, é o que temos para hoje. Então nós vamos fazer um ótimo uso, vamos fazer um bom uso, o melhor uso possível das nossas aulas de geografia. Tranquilo? Então é o seguinte, nós vamos fazer uma troca. Eu falo um pouco aqui, nós vamos pegar, juntar com as imagens que eu trouxe para vocês também e vamos juntar, fazer um pacotão bem legalzão aí, dando continuidade nos próximos vídeos. Então eu espero que você aproveite bem e se tiver alguma dúvida já sabe, ó, manda uma mensagenzinha pro prof, vai lá, vamos conversar e vamos tirar todas as dúvidas possíveis, certo? Hoje nós vamos falar sobre geografia, espaço e tempo. Essa é a parte bem legal. Nós sempre vamos trabalhar dentro da geografia nesse conceito, sempre terá um espaço, ou seja, o espaço geográfico da ocorrência do fenômeno e sempre vai estar junto nesse espaço um tempo histórico. Ou seja, elas vão estar sempre ligadas. Onde é que aconteceu e quando é que aconteceu, beleza? Então esse é o nosso ponto de partida. Quando e onde aconteceram tais fenômenos. Nós vamos partir da nossa conversa da Europa, ou seja, o espaço é o europeu, tempo, final da Idade Média para frente, beleza? Acompanhem nas imagens aí, nós vamos conversando e daqui a pouquinho eu já volto aí para a gente trocar mais umas figurinhas, beleza? Segura aí! Então nós vamos começar sobre espaço e tempo. Acompanhe comigo aqui a nossa dinâmica a partir das imagens. Por que precisamos ter noção de um espaço e um tempo na geografia? Porque todos os fenômenos e acontecimentos têm uma relação com um determinado espaço, ou seja, onde eles ocorreram. Porque todos os fenômenos e acontecimentos têm uma relação com um tempo, ou seja, o período em que eles ocorreram. É por isso que nós usamos a ideia de pré, ou seja, aquilo que vem antes, o durante, que é o período em que ocorrem, e o pós. Por exemplo, nós teremos o tempo pré-navegações, ou seja, aquilo que é antes das navegações. Nós teremos o período das navegações, a exploração nos mares e etc. E depois o pós-navegações. Ou seja, o que aconteceu depois, o que ficou como um legado dessas navegações. Ou outro exemplo, pré-globalização. Aí depois o momento da globalização e depois pós-globalização. Onde e quando começamos e aonde chegaremos com essas nossas conversas? Veja, nós vamos começar na Europa. Esse é o espaço geográfico. E o tempo será o pós-medieval. Então nós estamos usando espaço e tempo dentro da geografia. Qual que vai ser o nosso objetivo? Nosso objetivo vai ser entender um pouco sobre as navegações e depois a relação delas com a geopolítica, a geoeconomia, ou seja, a circulação do capital, do dinheiro a partir dessas navegações, as consequências dessa circulação de bens e capital e os poderes resultantes dessa dinâmica. Uma vez que eu tenho dinheiro, eu passo a ter um determinado poder. Vejamos aqui na Europa, esse mapa ele é do início
da Idade Média. Então nós vamos ter algumas configurações diferentes aqui, só para uma análise mais aprofundada. Vejamos lá. Temos aqui saxões, anglo-saxões e os bretões. Esses povos aqui darão origem ao que nós vamos chamar de povos ingleses. Os francos, o reino franco que vai dar origem aos povos denominados franceses. Os eslavos vão ser a configuração posterior dos povos russos e depois dos povos que fazem divisa com a Rússia, entre a Rússia e a Europa. Os bárbaros, eles vão ser divididos em dois grupos, os ostrogóticos e os visigóticos. Os bárbaros darão origem aos que nós chamamos de alemães. Eles são provenientes da região norte lá da Europa. E aqui, eu marquei aqui, ó, que será o X da questão, o Império Romano do Oriente, esse vai ser o local de grande destaque na nossa conversa. Então marquem aqui, ó, o X da questão vai ser aqui. Nesse outro mapa a gente já consegue perceber uma Europa no final da Idade Média. Algumas coisas já mudaram, ou seja, a configuração dos reinados já mudou. Agora, o que eu vou chamar a atenção é nessa linha vermelha aqui, ó, onde nós vamos chamar aí de Império Bizantino. O final da Idade Média, ela vai ser marcada por duas coisas bem importantes. A primeira delas, a falência do sistema feudal. O sistema feudal, vocês já estudaram lá em história, aquele modelo em que você tem um poder centralizado, você vai ter a participação da Igreja Católica Apostólica Romana muito forte, e esse sistema ele entrou em falência. O que significava isso? Significava que tem fome generalizada, miséria generalizada, e a opção é encontrar um novo sistema, alguma coisa diferente desse que entrou em falência. E o outro ponto é, esse Império Bizantino, ele vai sofrer uma investida dos chamados turcos otomanos, que vão tomar Constantinopla, e a área de influência dos turcos otomanos vai dizer respeito a toda a nossa conversa. Então, o que é que nós temos que levar em consideração? Primeiro, a Europa no final da Idade Média está falida, porque o sistema econômico, político era o feudal, foi a falência, não funciona mais. E, concomitante a isso, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então o Império Bizantino ele é conquistado pelos turcos, e agora a conversa vai ser outra. O que é que nós vamos perceber nesse outro mapa aqui? Que nós temos a linha, o caminho, ou os caminhos, daquilo que nós chamamos de rotas comerciais que iam da Europa para a Ásia. Aquelas rotas da seda, das especiarias e assim por diante. Observem aqui, ó, a parte da Europa e a parte da Ásia. Ou seja, os europeus faziam esse caminho até a Ásia, Índia e China principalmente, para comprar especiarias, a seda, armamentos, pólvora e etc. E vocês vão perceber aqui que eu tenho um trecho marítimo e o trecho terrestre. Então a rota marítima e a rota terrestre. Agora, olha o X da questão que eu falei para vocês anteriormente. Essa é a área de influência dos otomanos. Ou seja, se eu venho pela água, eu vou passar aqui, onde está escrito aqui Istambul, esse pontinho vermelho aqui, Constantinopla. Então, eu vou ter que passar pelo território turco. Se eu estou por terra, eu
tenho que obrigatoriamente passar pelo espaço turco. Olha a área de influência deles. Então, o problema vai ser o seguinte: se eu venho para a Ásia, para a Índia ou para a China, eu obrigatoriamente tenho que passar pelo território turco-otomano. E aí, o bicho pegou. Então, só para a gente resumir a nossa conversa de hoje. O espaço é a Europa e o tempo, fim da Idade Média. Então, dois conceitos da geografia. Espaço e tempo sempre estarão juntos. A Europa feudal faliu e o comércio se apresenta como uma solução. Ou seja, eu vou comprar coisas, vender coisas. É mais ou menos assim quando o calo aperta. Aí eu estou desempregado, eu vou pegar e vou vender uma balinha no sinaleiro ali, vou vender alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, o comércio ele se apresenta para a Europa como uma solução possível. As rotas comerciais Europa-Ásia servem para a circulação de bens, serviços e capitais. Ou seja, os europeus vão para a Ásia, os europeus vão para a Ásia comprar coisas. Mas olha que interessante, estão indo à Ásia, Índia e China comprar. Então, o que é que eu tiro de importante nessa análise? Lá na Ásia, Índia e China estavam muito mais avançados que os europeus. Lembrando que o sistema feudal era um sistema que não deu certo, era um sistema centralizado, poder no senhor feudal, na Igreja Católica Apostólica Romana. Então isso vai levar ao colapso desse sistema. Nesse mesmo período histórico, Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos. E aí, onde eu passava na minha rota comercial entre Europa e Ásia, eu tenho um problema agora. Por que vai ser um problema? Porque os turcos otomanos vão começar a cobrar uma espécie de pedágio, um tributo para você passar com as suas mercadorias por ali. A área de influência do Império Turco afeta, então, as rotas comerciais, tanto as marítimas como as terrestres. Porque agora todos precisam pagar tributos aos otomanos. Os caras fizeram a coisa certinha. E agora? O que é que a gente vai fazer? Então, vocês perceberam o que aconteceu? Então nós saímos de uma Europa, fim do feudalismo, colapso socioeconômico, miséria, fome, o povo não sabia mais o que fazer. Vamos fazer o quê? Vamos achar um jeito de ganhar a grana. Vou fazer negócio, vou comprar a muamba e vou trazer para vender e ganhar dinheiro. Como é que eu faço isso? Indo da Europa até a Ásia. Por que eu vou para a Ásia? Porque lá tem as coisas, lá tem a seda, lá tem pólvora, lá tem armas. Os chineses e os indianos, estavam muito mais avançados que os europeus, porque esse sistema feudalismo foi um atraso. Era o senhor feudal, a Igreja Católica Apostólica Romana fazendo com que o povo trabalhasse em prol dos senhores feudais. Em prol da igreja, tudo que se trabalhava, tudo que você fazia, que você ganhava, tinha que dar para a igreja, tinha que dar para o senhor feudal. Chega uma hora que entra em colapso. O povo não aguenta tanta opressão. Então, a Europa, ela parou no tempo durante esse sistema chamado sistema feudal. Então agora eu vou para a Ásia, compro as coisas, trago para vender. E certo dia os caras estavam lá, os turcos otomanos sentadão em cima da montanha lá, olhando os caras passar, porque tinha que passar por Constantinopla. Você tem a geografia do lugar. Você tem montanhas de um lado, montanhas do outro, você vai passar por onde? Você vai passar por Constantinopla. Era o lugar mais plano para passar. Aí o cara sentadão lá em cima, lá fumando um cigarro, falou, você tá vendo os caras, vão lá e voltam, vamos fazer uma coisa, vamos conquistar Constantinopla? O cara falou, mas por quê? Falou, simples, a gente conquista Constantinopla e o cara, se ele quiser passar, ele vai ter que pagar, velho. Simples assim. Aí o cara falou, rapaz, mas sabe que tu não é burro, não? Bora lá atacar Constantinopla, os caras foram lá, os turcos otomanos, invadiram Constantinopla e agora, meu amigo, olha como é que aconteceu. Os caras, o europeu vindo lá, belezão, passando por Constantinopla, o turco otomano falou, vem cá, meu amigo, vamos tomar um chá aí.
ficavam de boa e conversavam, tudo, você tá indo lá comprar as coisas, legal, pode ir, fica à vontade, passa. Tratamento VIP quando os caras estavam indo. Só que a hora que o cara voltou, o cara falou, peraí, pra passar aqui vai ter que pagar. O cara falou, como assim, rapaz? A gente tomou um café e tomou um chá. Falei, agora vai ter que pagar. E aí ferrou, meu amigo, porque como é que eu vou trazer a minha mercadoria, pagar para os turcos e daí levar para revender lá na Europa? Não vai dar certo. Sabe, mais ou menos assim, grosso modo, você pega uma grana aí, sei lá, milão aí, vai lá pro Paraguai, compra milão em muamba, aí você tá voltando, a Polícia Federal para você e cata tua muamba. Você volta para casa sem nada. Fica inviável. A mesma coisa vai ser para os europeus que estão fazendo o comércio na rota das sedas, na rota das especiarias. Eles vão ter um problema. Os turcos otomanos, a região de Constantinopla vai estar influenciada nesse contexto. Então percebam, o sistema feudal faliu, eu tenho que comprar alguma coisa para revender, vou fazer isso indo à Ásia, só que num determinado tempo, os turcos otomanos invadem Constantinopla. E aí? Para eu passar por ali, seja no meu caminho marítimo, seja pelo terrestre, eu tenho que negociar com os turcos otomanos. Não deu certo. Deu ruim. Sabe por quê? Porque eu vou ter que achar uma saída. E olha que a coisa vai ser o quê? Se eu fazia esse caminho ali por terra, parte marítima ali no mar Mediterrâneo e depois por terra, agora não dá mais. Então eu vou ter que dar um jeito de fazer o quê? Olha onde que a coisa vai chegar. Presta atenção. Eu vou, ao invés de fazer esse caminho por terra, eu vou dar a volta então. E aí, esse dar a volta é vamos navegar. Entendeu? Por que vai acontecer as grandes navegações? Por uma necessidade. É uma necessidade, porque pagar tributo lá pro turco otomano não vai rolar. Não rola. Fica muito caro para mim. Então o que eu vou fazer? Eu não sou besta nem nada, então eu vou contornar o continente africano e vou sair na Ásia. Faz sentido isso? Claro que faz sentido. Os caras não saíram navegar à toa, porque eu sou bonitão, eu sou o cara lá, eu sou português, eu sou espanhol, eu sei navegar. Não! Era necessidade. Então, próxima pegada nossa vai ser sobre isso. Por que é que os caras vão contornar a África? E aí tem uma outra pegada por trás, hein? Beleza? Qualquer dúvida, contato, manda um contatinho pra mim aí, pergunta lá, deixa a sua dúvida e nós esclarecemos na próxima conversa. Beleza? Continuamos aí, tem o restinho aí da atividade para vocês realizarem, só para a gente fazer uma amarração da nossa conversa de hoje e nos vemos no próximo episódio. Não perca! Então, para a gente refletir, item 1. De quais espaços e de qual tempo histórico nós estamos falando? Ou conversamos nessa aula? Quais espaços e qual tempo histórico? Segundo, quais são os dois fatos significativos na Europa no final da Idade Média? Então, no final da Idade Média acontecem várias coisas, mas eu destaquei duas. Que fatos são significativos nessa Europa do final da Idade Média? Terceiro, o que aconteceu com o Império Bizantino? O Império Bizantino, naquele mapa, eu mostrei circulado em vermelho. Então, esse Império Bizantino, vai acontecer alguma coisa ali. Eu quero saber o que é que aconteceu com o Império Bizantino. E por último, por que a área de influência dos otomanos passou a ser um problema para as rotas comerciais? Ou seja, os otomanos fizeram uma coisa, conquistaram um vasto território. Esse vasto território vai ser uma área de influência justamente nas rotas comerciais, tanto a marítima quanto a terrestre. Por que ela vira um problema para os europeus? Beleza? Respondam aí, tem o questionário para responder certinho aí e nós vamos conversar na nossa próxima aula. Beleza? Grande abraço e nos vemos
na próxima aula. Até!